Boa noite, queridos irmãos. Neste momento, procuremos elevar os nossos pensamentos, mentes voltadas para as esferas superiores, a confiança, a certeza de que estamos sendo assistidos, orientados, conduzidos pelos amigos espirituais que trabalham com Cristo, que eles possam derramar sobre nós a paz, a esperança, a força, que assim seja. Um abraço para todos. Aqui estamos mais uma vez. Hoje a nossa reflexão é voltada para a formação dos médiuns. Médiuns vem de mediunidade. Mediunidade é uma faculdade orgânica, uma faculdade física que todo ser neste planeta tem. Cada qual no seu nível, cada qual mediante a sua necessidade, no seu processo evolutivo. Quem nos trouxe essa orientação dentro de uma lógica, de uma ciência precisa, foi a doutrina espírita. A certeza de que todos nós somos médiuns. Através de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Inclusive, àqueles que se dedicam ao trabalho espírita, aqueles que passam a entender e a compreender as faculdades mediúnicas, aqueles que começam a inteirar-se da reunião mediúnica. É uma reunião específica. Mediunidade é fator que promove o intercâmbio entre as duas dimensões, a dimensão física e a dimensão espiritual. A dimensão física é essa que nós estamos aqui agora vivendo. A dimensão espiritual, que é o mundo espiritual, a nossa casa, a nossa verdadeira casa, de onde nós estávamos antes de nascer, renascer, reencarnar. Estávamos na esfera espiritual, na outra dimensão. As dimensões se encontram, se entrelaçam, uma necessita da outra. E mediunidade vem com essa forma única e exclusiva de mostrar que nós somos imortais e que existe a comunicabilidade entre os dois mundos, que na realidade é um mundo só, são apenas dimensões diferentes. E como o médium é esse intermediário, ele é o medianeiro entre o visível e o invisível, entre o físico e o fluídico. Ele precisa
de certa forma, a aprender a controlar, a equilibrar, enfim, a educar o seu campo mediúnico. Na qualidade de médium, mediante o seu compromisso, compromisso com essa dedicação em servir, em fazer com que atenda, assista os irmãos mais inferiores, no socorro misericordioso e também, claro, as mensagens que vêm dos irmãos mais evoluídos para nos orientar, para nos conduzir. É necessário que haja uma disciplina, uma coerência, uma racionalidade. É necessário que haja uma ética. Não é simplesmente ir trabalhar como médium e não dedicar-se aos conhecimentos, aos estudos. O conhecimento é um campo vasto. Tem várias formas de se conhecer. Então, nesse processo de formação, o primeiro passo são os estudos, dedicar-se aos estudos, seja no individual ou seja no coletivo, no grupo, seja nos cursos, para que nós possamos ir guardando conosco todas as orientações que vêm das grandes obras, dos grandes livros. E nesse processo de educação mediúnica, para uma formação plena de médios responsáveis, médios que não venham estar por aí se exaltando só porque são médios. Médios que compreendem que mediunidade não é moeda de troca. Médios que compreendem que pelo fato de ser médio não o faz melhor do que ninguém, muito pelo contrário. É uma forma de resgatarmos muito mal do ontem, muita maldade que foi proferida por nós, que foi planejada por nós, muitas simulações, muitas distorções, muita crueldade. E um dos caminhos para evoluir é aprender a servir. E para servir é importante educar-se. Ter a disciplina do dia que for programado o estudo ou a reunião mediúnica, ter a disciplina do horário, ter a disciplina dos estudos, que é o conhecimento, ter a disciplina da necessidade de realmente conhecer e mudar. Porque uma coisa está ali bem aliada à outra, está intrínseca uma na outra. Impossível formar médios sem trabalhar a educação, sem trabalhar, como diz Emmanuel, Chico e muitos outros, disciplina. Estar integrado numa sala mediúnica
mas integrado e entregue mentalmente, amorosamente. Fazer um trabalho em conjunto, coletivo. Não é um trabalho individual. Não é um trabalho onde eu me ache capaz de resolver os fatos ali presente sozinho. Sempre teremos dúvidas, sempre precisaremos de ajuda e de auxílio. É por isso que existe uma coordenação, auxiliares no processo, no mundo físico, de acordo com o número de participantes, de médiuns em uma reunião, em uma sala mediúnica, os agravantes que ali surgem ou apresentam, alguns pontos que surgem de discórdia, que é muito frequente, a não aceitação das sombras do mundo inferior, que é muito mais carente do que o mundo equilibrado. Esse mundo equilibrado, esse mundo superior está ligado ao mental de cada um. No mental está ligado também à razão, à moral, à consciência de cada um. Então é uma entrega fantástica, é uma entrega divina. E também lembrar-se que médio nós somos aonde nós estivermos. Agora, o trabalho mediúnico, ele é específico. Eu aprender a controlar os meus impulsos. Eu aprender a controlar, a gerenciar as formas, mediunicamente falando, que vão se apresentar em mim. Por exemplo, tipos de mediunidade, né? A pictografia, que é a pintura, a psicografia, que é a escrita, a intuição, que é mais comum, todos têm, a inspiração, que é mais séria e mais profunda, a vidência, a clara evidência, a audiência, a clara audiência, o médio de efeito físico, e assim são inúmeros, o médio de desdobramento, o médio sensitivo. Todos nós temos sensibilidade, mas tem uns que têm mais que os outros, que é caracterizado o médio sensitivo. Então, nas doutrinações, orientações, nessas formações que tem que ser individual, mas também coletivo, ou seja, um grupo, né? Uma sala, aqueles irmãos que estão ali integrados, inteirados, trabalhando seus sentimentos, trabalhando suas ideias, eliminando cada vez mais seus vícios, o lado ruim, o lado perverso. Tem que ser tudo isso equilibrado. Aos poucos vai se percebendo que aqueles irmãos que repetem de maneira frequente a sua comunicação, que não é ruim, mas que na sua apresentação, na sua chegada, na sua comunicação, naquele intercâmbio, ele vem de uma forma feroz. O médio fica descompensado. O médio às vezes interfere e muito. Por quê? Pela imaturidade, pela falta de conhecimento, aquele conhecimento concreto. Eu preciso das informações. De uma forma ou de outra, eu preciso. Acompanhando projetos através da internet,
palestras, exposições, orientações, cursos. Estarei me integrando a todo um processo que é divino, que vai ser favorável para mim, porque eu preciso, eu necessito. Não quero ser um médium desorientado, não quero ser um médium revoltado, não quero ser um médium inseguro, cheio de incerteza, às vezes cheio de ideias ruins, desnecessariamente. Então essa formação, esse processo de formação, que é também de autoobservação, que é também daquele mergulho que ele tem que fazer nele próprio, ele é vital. Como ele é importante. Nos ensina até a nos sentar, nos ensina até a nos concentrar, nos ensina até a orar, a comunicar-se com Deus. É todo um trabalho que vai nos levar a um futuro brilhante. Nos ensina a meditar, relaxar, refletir. Nos ensina a conversar com a natureza, a compreender a natureza. Nos ensina a conhecer as ciências em todos os aspectos. E principalmente o mais sério, o mais crítico, que vai estar em tudo, é a nossa moral. Os médiuns que estão buscando realmente estar integrado nesse processo de formação, conhecimento, disciplina, ordem. Durante um período, ele vai deixar de dar as comunicações, apresentando de maneira alegórica, de maneira descompensada, até repetitiva, às vezes sem nexo, porque algumas coisas vêm também dele. Ele sempre participa da comunicação, é impossível ele não participar, e é da lei. Então ele vai construindo esses suportes fantásticos, suportes maravilhosos, alimentando-se a cada encontro, a cada reunião, a cada seminário, a cada simpósio. É maravilhoso. Os congressos são mais amplos, em equipe, em espaço, em investimento, em integração, em socialização. É de grande importância eu me observar nesses momentos. Eu questionar aquilo que eu tenho dúvidas, tirar as minhas dúvidas, as minhas incertezas, e com convicção de que a nossa ancestralidade, o nosso ontem vai estar presente ali, mostrando alguns pontos que ainda tem uma ferida ou enfermidade aberta a ser trabalhada. Às vezes muito mal administrada. Aquele ódio solto, aquela raiva totalmente desnecessária às vezes, um estresse que em certos casos torna-se ridículo, porque não serve para nada, não serve para promover mais dor, mais mal-estar, mais angústia, e por aí vai. Então, nos libertar. Formação dos médios. Vamos dizer que seja uma mini ou uma média ou uma máxima escola de médios. Ótimo. Vai nos ajudar a crescer, a conhecer, a evoluir e com certeza sermos médios sensatos, médios
que raciocinam, que pensam, médios que já sabem, né, das normas, de como ele tem que se comportar antes da reunião, na reunião e depois da reunião. Médios que vão identificar o tipo de reunião que ele está inserido. Se ela é reunião séria, se ela é reunião experimental, ou se ela é uma reunião frívola. A reunião mediúnica tem essas 3 modalidades. A mais comum perante Allan Kardec é a reunião séria. Não é aquela mediúnica aberta, aquela coisa meia dispersa. Tem uma especificidade diferente de uma reunião séria. Porque a própria espiritualidade que ali vai estar trabalhando já traz em si esta natureza. A natureza do bem servir. A natureza do buscar para melhor entender, melhor enriquecer-se de informações específicas e melhor ir discernindo o seu dia, o seu momento, a sua dor, as suas angústias, as suas mágoas, mas muito confiante em Deus, muito confiante em Jesus, que segundo o nosso querido irmão Filomeno de Miranda, é o único caminho. Nós já sabemos disso, mas ele fez questão de sinalizar em uma das obras dele. Filomeno de Miranda dedica-se às pesquisas nesta área. É muito específico nesta área. Entender-se fluidicamente, entender-se em um momento de um transe, de uma comunicação. Como identificar aquele irmão que está no nosso campo ou próximo? Como identificar o que estamos sentindo? Separar o que é nosso e o que não é nosso. E orientar o que não é nosso. Orientar amorosamente. Não é com raiva, não é com ódio, não é com desdém, não é com insinuação, mas consciente, firmes, fortes, responsáveis, sabendo identificar cada entidade que ali está naquele grande laboratório, naquele grande hospital, naquela clínica de repouso e orientações, naquele templo sagrado, naquela faculdade. Porque a casa de oração, o centro espírita, é tudo isso e muito mais. E melhor entender e filtrar e guardar também para si cada comunicação. O que é que ele veio trazer para nós? Qual foi o seu grito de socorro? Qual foi o seu alerta? O que é que ele sinalizou? Para todos nós, não é para um só. Porque as nossas necessidades são paralelas, são as mesmas. Só muda às vezes o personagem e o endereço, mas o desconsolo é praticamente o mesmo. O desconforto também é o mesmo, a incerteza também é a mesma. Médios formados, médios conscientes. Médios formados, médios responsáveis. E quem disse que a formação é somente um período? A formação é constante. Agora, existem as primeiras experiências onde nós coordenadores observamos quem já está num processo de equilíbrio, tranquilidade, que já possa frequentar uma reunião mediúnica, um trabalho sério. Não um trabalho frívolo, de brincadeirinha, de adivinhação, de perguntar como é que eu estou, se vou ganhar na loteria, se minha mulher vai voltar, ou sei lá o quê, se eu vou ter um aumento. Isso não é trabalho sério. Isso aí já torna-se leviano, irresponsáveis.
irresponsável, vamos dizer assim, né? Aprendemos nesse prisma, aprendemos nesse patamar. É bom para a gente? Maravilha! Vai nos ajudar em quê? Em tudo. Em tudo. Educação intelectual, educação moral, educação espiritual, educação familiar, educação de socialização, educação profissional. Olha que maravilha. Está no mesmo contexto. Na luz das propostas do Pai Celestial para com a humanidade. E o caminho vai nos direcionar a todo esse progresso. Desde quando utilizemos de uma grande força chamada humildade, simplicidade. Médios conscientes não precisa de arrogância, de prepotência. Médios responsáveis não precisa de vaidade, não precisa de pedestal, vai se machucar. Sabemos que quanto maior é a árvore, maior também é a queda. Porque está se enchendo muito de pompas, está fazendo um comercial, uma propaganda enganosa. Porque no fundo sabe que ele não precisa disso. Está alimentando aquele rapaz lá chamado ego. E nas nossas formações, nesse aspecto, o ego tem que ser quase zero. Porque o ego maltrata. O ego, ele separa. O ego, ele critica de uma maneira venenosa. O ego não é indulgente. O ego é muito prepotente. O ego é irracional. O ego não sabe viver em irmandade. O ego não sabe o que é família. O ego parece que anda só, caminha só, sofre muito. O ego traz consigo muitas angústias do seu íntimo, todo mal administrado e muita culpa também. Então vamos nos formar em médios da seara do grande mestre, o mestre do caminho, né? O mestre Jesus. Vamos buscar esta formação, onde o maior compromisso e sacrifício não é do instrutor, não é do espírito comunicante, não é da coordenação geral, não. É do irmão médium ou irmã que está ali para servir. É servindo ao bem que vamos realmente nos recolher no bem, nos conhecer no bem. Então, fica aí a orientação e vamos pesquisar de vez em quando, mas com muito carinho, o livro dos médiuns, do nosso querido e amado, eternamente amado irmão Hipólito Leon Denizar Rivai, mas com pseudônimo, até por questões de privacidade, segurança e prevenção, respeito, Allan Kardec. Ele usou este codinome, nós sabemos disso. Então a gente vê que a mediunidade está em tudo, né? Auxilia-nos em tudo. Que a paz esteja em cada coração. Cada coração que nos ouve, cada coração que partilha conosco alegrias e tristezas. Cada coração que traz consigo fortes emoções
na vontade de crescer, de evoluir, de conhecer-se. Conhecer-se no trabalho, no labor, na grande seara. Como médiuns que somos, trabalhadores que somos. Então vamos em frente, nas nossas formações. Busquemos esta formação como médiuns, médiuns do Mestre querido, médiuns da vida, médiuns para o bem, para a luz da caridade. Muita paz, meus irmãos, muita paz. Um grande abraço para todos.